Eles ajudam a gente a caminhar na presença do Senhor todos os dias. E hoje a gente vai lembrar aquele texto que tem sido a base para essa nossa caminhada. 2 Crônicas 7,14. A essas alturas não precisava nem passar mais na tela, porque você já decorou, né? Mas vamos tentar colocar ali para você poder ter ainda uma cola hoje, tá bom? Hoje eu ainda permito. Depois a gente vai ter que começar a falar de cor. Combinado? 2 Crônicas 7,14 deve ter aí na sua tela. Se não tem, vai chegar, né? Aí, então agora você pode ler comigo. Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós queremos buscar um avivamento, não só para a nossa vida, não só para receber bênçãos de Deus, mas para que Curitiba, o nosso estado, a nossa nação, o mundo possa ser curado por um Deus de amor, de poder, um Deus vivo e verdadeiro. Amém? E nessa semana nós vamos começar a falar sobre as transformações que Deus deve fazer na nossa vida, que os valores que são aqueles que nós nos baseamos para tomar as nossas decisões precisam também mudar. E por isso eu quero citar com você aqui o texto que você hoje começa a decorar durante essa semana. Salmo 111, 10 é o texto dessa semana. E ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que o cumprem, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Você acabou de ver aí, esse é o nosso texto para decorar nessa semana. Continua adorando a Deus, colocando o seu coração no lugar certo, na presença do trono da graça, e continua também dizendo: Senhor, eu quero ter o temor do Senhor para todos os dias da minha vida, te agradar e te representar nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos cultuar o Senhor. Vamos ficar em pé e adorar Jesus, porque Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Senhor,
Vira para quem está do teu lado e diz: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Quantos estão aqui agradecidos pela bondade de Deus? Levanta a mão aí. Senhor, essa semana a tua bondade ficou tão clara na minha vida. Eu vou te dar esses segundinhos para você fazer essa oração para Jesus. Diga para Jesus por que você veio aqui hoje. Diga para Ele: Senhor, eu vim para agradecer pela tua grande bondade, pela tua fidelidade que é sem fim. É a razão de eu não ser consumido. Mas eu também vim, Senhor, com meu coração talvez quebrado, sofrido. Diga para Jesus: o Senhor Jesus está aqui. E o desejo dele é que à medida que nós o adoramos em espírito e em verdade, nós possamos também ser tocados pelo seu Espírito e pela sua graça. E nós nunca mais seremos os mesmos, porque o Senhor é grande. Grande és tu, Jesus. Vamos celebrar a grandeza desse Deus. Sim, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os
para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. E a minha alma? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E a minha alma? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Você pode sentar. Bom dia, meus irmãos. É com alegria que mais uma vez nós abrimos as portas do batistério, para realizarmos batismo desses novos irmãos que professaram a fé no Senhor Jesus. Batismo é compromisso, é aliança, é quando o crente sabe que é amado do Senhor e o ama, e por isto que é compromisso com Ele. É o que os irmãos estarão testemunhando nesta manhã. Eu tenho aqui a irmã Ana. Não sei se as filhas estão aí no auditório. Tenho filha, né? Estão aí no auditório. Fique em pé, por favor, para nós conhecermos a família da irmã Ana. Ali, isto. Deus os abençoe. Estão lá, irmã Ana. Estão lá. A irmã Ana tem idade de ser minha mamãe. Então eu vou batizar bem devagarinho. Tá bom, irmã Ana? Bem devagarinho. Irmã Ana, a irmã crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador? Creio. E como crê? Crer. Minha irmã, mediante a tua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra o joelho, você abaixa devagarinho, prende a respiração. Tudo bem? Eu estou aqui com o Paulo, e que privilégio poder fazer o batismo dele. A gente se conhece aí há tanto tempo, né, Paulo? É verdade. E pela graça de Deus nós podemos ver a ação de Deus na sua vida, na sua família. Eu quero que a família do Paulo se levante, o pessoal da célula, nossa, olha, o pessoal aqui na frente. Deus abençoe. Paulo, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, baseado nessa sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com o Romário. O Romário passou lá pela comunidade terapêutica do Ceifar. E eu sou pastor ali da congregação, tive o privilégio de discipulá-lo. E eu sei que tem a família dele que veio lá de Mafra. Queria convidá-los para ficarem em pé ali, ó. Isso, os amigos, tem o irmão, o pai, a mãe, a namorada. Romário, você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Salvador da tua vida? Sim, eu creio. Então, baseado na tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou com a irmã Ivone. Sua filha está aí? Cadê a filha? Ali, ó. Olha lá, irmã Ivone, ó. A sua turminha lá.
Mãe Ivone, a irmã crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador? Muito, muito. Minha irmã, Creio. mediante a tua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu estou aqui com o Leandro e eu gostaria que a sua família, os seus amigos dessem um tchauzinho, se levantassem aí para a gente conhecer lá em cima, na galeria. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Leandro, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, baseado nessa sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os familiares do irmão Carlos, a célula, ali, ó. Isto, um grupo bonito aí. Irmão Carlos, irmão, crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador? Sim, creio. Meu irmão, mediante a tua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A família da Thaís, eu sei que a família está aí, aonde? Ali, olha só, Deus abençoe. O papai, a mamãe, os irmãos, Deus abençoe, viu? Thaís, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Minha irmã, mediante a tua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Casal aqui de namorados, né? Já começa bem, já começa no batismo, né? Fica do lado aqui. A família tá aí? Tá. A família da Maiara. Cadê? Lá, olha só, um grupo bonito ali. Deus abençoe, olha, coisa gostosa. Maiara, você crê no Senhor Jesus Cristo? Sim. Como seu único, eterno, suficiente Salvador? Sim. Minha irmã, mediante a tua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Família do Anderson, tá aí? Lá também, né? Os familiares do... Olha, estão juntos ali. Que coisa boa. Irmão Anderson, irmão, crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador? Eu creio. Meu irmão, mediante a tua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O próximo é você, que ainda não se batizou ainda. É tempo de tomar um compromisso com o Senhor. Aguardo vocês aqui nos próximos batismos. E
brilha só tua luz. Quando eu me alegro em te buscar, quando a ti o meu viver quero dar, quando tudo que importa se apaga, brilha só tua luz. Quero adorar, quero adorar em todo viver. Quero te adorar. Louva Jesus, louva Jesus. Eu quero viver louvando a Jesus, louvando a Jesus. Todos os remidos, junto com os anjos, proclamando teu louvor. Quero adorar, quero adorar em todo viver. Quero te adorar. Louva Jesus, louva Jesus. Eu quero viver louvando a Jesus. Louva Jesus. Amém. Aleluia. Nessa manhã o testemunho da nossa campanha, tempo de compartilhar, é com o pastor Nil, um homem de Deus, membro da nossa igreja, tem servido ao Senhor junto do Ministério de Homens. E Nil, eu tenho certeza que o desejo do teu coração é exatamente esse que elas cantaram agora: adorar o Senhor com a gente nessa manhã. Que Ele mesmo use você para falar o nosso coração. Que Deus o abençoe, querido. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Abra rapidamente a sua Bíblia, não vou pregar, mas eu gostaria de iniciar esse testemunho com um texto que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor assim nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E é como uma testemunha do Senhor Jesus Cristo que eu me coloco neste lugar, honrado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do muito que o Senhor Jesus Cristo tem feito na minha vida. Me coloco aqui, como costuma dizer o pastor Michel Peragini, cônscio de que sou um miserável pecador, mas salvo pela graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não conhecia o Senhor, mas Ele já me conhecia antes da fundação do mundo. E em 1980, 30 anos atrás, eu passei por uma crise espiritual terrível. Via vultos, ouvia vozes, e minha mãe me levou à igreja. Mas era a igreja que a família frequentava, e eu disse para ela: mamãe, Deus não está aqui. Então ela me levou a uma igreja que ela tinha medo. Adivinha que igreja era essa? A igreja dos crentes.
E naquela igreja batista, em São José dos Campos, em 1980, eu tive um encontro pessoal com o Deus único e eterno. Ali eu conheci Jesus Cristo. Saber que Deus existe é uma coisa, conhecê-lo é outra. E a palavra diz que você só tem como conhecer a Deus através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E eu o conheci e Ele me libertou e fez uma obra tremenda na minha vida, e o meu pai me proibiu de frequentar a igreja. Havia um preconceito muito grande, como eu disse a vocês. Mas fique em paz, hoje meu pai está aqui salvo e remido pelo sangue de Cristo também. Deixei de frequentar a igreja e nessa época veio para o Brasil um grupo chamado Menudo. E então Augusto Liberato decidiu fazer um grupo parecido. Eu já cantava e acabei fazendo parte do grupo Dominó. Fiz muito sucesso na década de 80. Tem algumas fotos aí também que serão mostradas para vocês. E conquistei fama, conquistei dinheiro, conquistei tudo o que o mundo pode oferecer. Mas existe algo que o mundo jamais pode nos dar: paz com Deus. Eu era um profissional de sucesso, mas era um ser humano frustrado, arrebentado. Com 20 anos de idade, eu não via razão para continuar vivendo, mesmo tendo sucesso, dinheiro e fama. E o Senhor então, pela sua misericórdia, mais uma vez me trouxe para os seus caminhos, porque em João 6,37 Jesus diz: todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você está aqui hoje é porque o Senhor Jesus tem um plano para a tua vida, e Ele deseja te abençoar além do que você possa imaginar. Eu deixei o meio artístico e no dia 2 de outubro de 93 me entreguei definitivamente ao Senhor Jesus, e aí realmente a minha vida mudou. Repito a vocês, eu estou aqui não na minha força, mas eu estou aqui para dizer para vocês que Deus existe, que Jesus Cristo é real, que você pode ter um relacionamento pessoal com Ele e que Ele realmente modifica as nossas vidas. Me perguntam hoje, como você pôde deixar tudo aquilo? Rapaz, depois que eu conheci o Rei dos Reis, é a coisa mais simples do mundo se prostrar diante dEle. Por mais que tenha sido bom todo o tempo que eu passei no meio artístico, por mais bons amigos que eu fiz, estar com Cristo é imensamente melhor. Não há como descrever o que é estar na presença do Deus único e eterno. Uma vez perguntaram para uma menina qual o tamanho de Deus, e ela disse: olha, Deus é muito grande, mas Deus também é muito pequeno, a ponto de caber dentro do meu coração. O Senhor, Ele se faz pequeno para poder habitar no meu coração, no teu coração. Jesus mudou a minha vida. Jesus fez com que eu pudesse usar os meus talentos que Ele deu para a glória dEle. Hoje, como o pastor acabou de dizer, eu tenho a honra de servir a Deus nessa igreja, sou membro, tenho a honra de coordenar o louvor do Ministério dos Homens, sou advogado, sou professor universitário, fui consagrado ao pastorado. Mas o mais importante disso tudo é que hoje eu tenho a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho a salvação pelos méritos de Jesus Cristo. Não importa quem você seja, não importa o que você viva, se Cristo não for o centro da tua vida, você jamais será completo. Jesus tem um amor tão grande por você, que morreu na cruz para que você tivesse acesso à vida eterna. Cristo está voltando. Jesus Cristo deseja que todos nós que aqui estamos passemos a eternidade com Ele. Mas a porta do céu é do tamanho da porta, é do tamanho do novo homem. O velho homem não consegue passar por essa porta. E para isso é necessário que você tenha realmente vida com Deus. É necessário que realmente você tenha uma transformação que só o Espírito Santo pode realizar. Deixe o passado, abrace a Cristo e venha ser tão feliz como todos nós hoje somos. Que Deus te abençoe. Vamos orar com o Nil. Ele está compartilhando testemunho com a gente hoje de manhã, e hoje de noite ele vai pregar numa outra igreja. E a vida ministerial é assim, né? Servindo o Senhor e trazendo a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus continue abençoando e usando com poder, com unção, a vida desse homem de Deus, e que essa palavra do Senhor possa trazer aí eco e transformação no teu coração também nessa manhã. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado
Obrigado porque viver com o Senhor é infinitamente melhor, é imensamente melhor do que ter fama, ter dinheiro, ou ter prazeres, achar que temos vida, porque na verdade a única vida que temos e que vivemos é quando te conhecemos de verdade. Nós te agradecemos pelo Nil, porque ele tem servido ao Senhor de coração, e é uma bênção no nosso meio e bênção por onde ele passa. Pai querido, usa estas palavras para trazer palavras do Senhor para o nosso coração nesta manhã, mas continua a usar o teu servo todos os dias da sua vida, em todos os ambientes que ele frequenta. E nesta noite, mais uma vez, fala através dele, nesta igreja onde ele vai, e que Jesus possa ser reconhecido como o Senhor da vida dele e aquele que pode ser Senhor da nossa. Que assim muita gente possa te conhecer. Louvado seja o teu nome, e nós te bendizemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitos choram ao olhar para o Calvário. Poderia até alguém pensar, é o fim. Mas o que muitos não puderam ver foi que Jesus, ao padecer, concedeu a todo que crê libertação. Foi o autor, morreu pra me salvar.
Esse é o nosso tempo de oração. Agora na igreja decidimos colocar os pedidos de oração nessa caixinha. E como o pastor tem mencionado, nela não tem pedidos ou papéis, mas tem vidas. Gente que quer se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, me acode, me abençoa, me dirige. E por isso hoje de manhã vamos orar juntos. E nós temos motivos de oração, alguns pedidos que queremos compartilhar com você. A igreja, enquanto reunida aqui, estamos adorando a Deus, mas essa igreja também está servindo ao Senhor e adorando em lugares diferentes. Hoje, nessa manhã, tem gente dessa igreja pregando o evangelho lá no Haiti. E temos uma equipe missionária e queremos lembrar deles e pedir que o Senhor esteja os abençoando e dirigindo ali. Também nosso pastor Pascoal e a Cleusa, sua esposa, estiveram essa semana, ainda estão essa semana lá em Portugal. Ele esteve falando na Convenção Batista Portuguesa e hoje de manhã e hoje à noite pregando numa das igrejas ali no Porto. Então queremos orar, lembrar de orar pelo nosso pastor, pedir que Deus continue abençoando a sua vida e o usando ali para a glória de Deus. Mas também temos orado por amigos, por familiares, por pessoas queridas, para que eles possam receber bênção de Deus de alguma maneira especial enquanto estamos na campanha. E eu não sei se você está lembrando de continuar orando pelos 10. E nós queremos orar pelos 10 hoje de manhã. E eu não sei se hoje de manhã existe aqui alguém dos seus 10. Tem convidado nosso? Então eu queria convidar você que é convidado nosso, que veio, aceitou o convite, a ficar de pé só para a gente reconhecer você. Por favor, aceita o nosso convite. Eu sei que tem uma pessoa aqui. Que bom, que Deus abençoe você. Ali, alguns ali atrás. Que bom, queridos. Isso, fiquem de pé. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por aceitar o nosso convite nessa manhã. E o desejo do nosso coração é, nesta oração, mais uma vez colocar a sua vida diante de Deus. Porque nós cremos que Deus ouve a oração e atende aqueles pedidos que vão no nosso coração. Que Deus abençoe, você pode sentar e a gente vai estar orando por você. E se você ainda está orando pelos 10, trouxe o seu papelzinho, hoje nesse tempo de oração, você vai pegar o seu papel, né? No nosso gesto aqui juntos, levantarmos as nossas mãos e colocarmos esses nomes diante de Deus, para que Deus esteja ouvindo a oração e acompanhando essas pessoas e atendendo os pedidos. Mas hoje nessa manhã, eu também gostaria de convidar você que trouxe algum pedido muito especial a se colocar de pé no seu lugar, porque nós queremos orar por você. Todos aqueles que têm algum anseio no seu coração, eu não sei o que está passando na sua vida, se são problemas ou se são sonhos, mas nós cremos num Deus que está presente nesse lugar e que ouve a nossa oração. E por isso, neste tempo, nós gostaríamos de colocar a sua vida diante de Deus, junto com esses pedidos, junto com os nomes dos 10, junto com estes amigos dos 10 que atenderam o nosso convite. Nós queremos nos colocar na presença de Deus. Um Deus que, a palavra de Deus diz, está com a mão estendida para nos abençoar. E assim, pela fé, pedimos. E a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Se você buscar, você vai encontrar o Senhor. Por isso vamos fazer juntos isso nessa manhã, e que de alguma maneira, que eu não sei qual, você possa perceber o mover dos céus por você, porque isso é promessa do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos na presença do Senhor. Como é bom perceber o Senhor falando conosco através do testemunho, falando conosco através das canções, das palavras que estamos proferindo para o Senhor. Como é bom perceber que enquanto cantamos, o Senhor também faz carinhos do Senhor no nosso coração e na nossa vida. E por isso nessa manhã nós oramos a Ti porque cremos, o Senhor é vivo, verdadeiro, poderoso. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra promete que os céus se movem, os anjos se movem em favor dos pedidos que colocamos diante do Senhor. E por isso nós queremos colocar vidas no Teu altar.
Aqui nessa caixa há pedidos, há vidas, Senhor, que talvez estejam passando por lutas, por dificuldades, e nós queremos orar por eles, juntamente com todos os que estão em pé. Ó Deus, queremos orar porque se há enfermidade, há um Deus poderoso, médico dos médicos, que pode tocar os corações, as vidas, a enfermidade. E nós queremos então clamar: Senhor, ministra a cura do Senhor sobre o teu povo aqui. Ó Deus, que aquele que está prostrado, aquele que está acamado, não sinta simplesmente ou somente a tua presença, o teu consolo e a esperança do Senhor, porque isso tudo é bênção, mas queremos também clamar: Deus, tira-os desta enfermidade, para a tua glória, Jesus. Queremos clamar por aqueles que talvez estejam passando lutas financeiras. Ó Deus, abre portas, abre soluções. Ó Deus, e que o sustento que vem do Senhor possa realmente atender e chegar até estas vidas e esses lares. Queremos clamar por bênção, por harmonia, por amor, por unidade nas famílias. Num tempo em que a gente vê tanta desunião, onde a gente vê tanta falta de paciência ou de perseverança, a gente desiste tão fácil. Deus querido, transforma os nossos corações, para que o amor que vem do Senhor possa inundar a nossa vida, de maneira tal que a gente possa demonstrar amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai querido, queremos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor porque queremos continuar realizando a tua obra nessa terra. E queremos então clamar ao Senhor pela equipe missionária que se encontra no Haiti neste fim de semana. Ó Deus, que ali no meio de tanta tragédia, tanta miséria, um país em reconstrução, ó Deus, a tua palavra possa ser semeada por essa equipe, e que a reconstrução que vem do Senhor nos corações possa de fato acontecer, para que uma nação se erga para a tua glória. Transforma os valores daquela terra. Então, ó Deus, coloca gente nos governos ali que sejam tementes ao Senhor, e que aquela nação possa reconhecer Jesus como Senhor, e assim crescer e prosperar e ter um novo tempo do Senhor naquela terra. Queremos clamar também pelo nosso pastor e a sua esposa, que estão lá em Portugal, pregando o Evangelho, compartilhando com amigos e familiares de fé. E nós queremos clamar por aquela nação. Ó Deus, não abençoa simplesmente o teu servo ali, mas abençoa aquela nação, aquela terra carente da graça do Senhor Jesus. Que aquelas igrejas, aquele povo que se chama pelo teu nome naquele lugar, ó Deus, sejam instrumentos, sejam luzes do Senhor a brilhar naquela nação, de maneira tal que homens e mulheres sejam transformados para a tua glória. Ó Deus, que a salvação de Jesus venha sobre aquela terra, um país que é pai do nosso Brasil. E nós queremos clamar que a salvação de Jesus venha sobre toda aquela nação, transformação para te glorificar. Ó Deus, continua conosco, nos abençoa, fala ao nosso coração nesta manhã. Usa mais uma vez o teu servo, a tua palavra. E Deus, que aprendamos contigo todos os dias, a caminhar pela fé e a reconhecer o Senhor em cada passo da nossa vida. Nós dependemos do Senhor, queremos declarar isso nesta oração. Vem sobre nós, Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Pode se assentar. Nós vamos continuar cultuando o Senhor nessa manhã. E uma das maneiras de cultuar que fazemos nessa igreja é oferecer os nossos dízimos e ofertas. Se você é nosso convidado nessa manhã aqui, não se sinta obrigado a fazê-lo. Nós não recolhemos os dízimos e as ofertas nas cadeiras, porque entendemos que esse tempo é um tempo de adoração, quando a gente reconhece o que Deus tem feito na nossa vida. E por isso levantamos e oferecemos aquilo que é dele, para ele, de novo, de volta, em louvor e adoração na nossa vida. Se você desejar fazê-lo, fique à vontade. Mas que todo aquele que veio para cultuar dessa forma o Senhor, receba também nesta manhã um carinho especial do Senhor, por tua fidelidade e o desejo da adoração do teu coração. Vamos adorar a Deus juntos?
nosso estudo de hoje se chama Radical. E o texto que está lá para a gente meditar nesse dia está em Romanos capítulo 12, versículo 1. E ele diz, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E não se conformem com esse século, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos tempos de Jesus, tudo se resolvia fazendo um sacrifício de morte. Um animal precisava morrer. E à medida que o sangue daquele animal escorria sobre aquele altar, os pecados do povo eram perdoados. Compromissos eram feitos com Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus em Hebreus diz que ele foi o último sacrifício de morte. Mas ainda assim o apóstolo Paulo nos instrui: a partir de agora, eu peço a vocês, façam um sacrifício de vida. Não precisa mais escorrer o sangue, não precisa mais matar um animal. O que precisa é que eu e você façamos todos os dias um sacrifício de vida, de transformação de mente, de decisão radical por Jesus. Amém? Vira para quem está do teu lado e diz assim: Jesus quer que nós nos entreguemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, quantos querem ser usados por Jesus? Usa-me, Senhor. Então cante essa canção como a sua oração. Diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu. Essas são as 5 orações que Deus quer ouvir de você hoje. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo.
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Você pode sentar. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estarmos novamente na casa de Deus, reunidos, né? Em família, como corpo de Cristo. E eu queria que os irmãos neste momento abrissem suas Bíblias, Gálatas capítulo 2, o verso 20, talvez coloquem ali no telão, Gálatas 2, 20. Isto. Vamos ler juntos? Já estou crucificado com Cristo. Vamos ler mais uma vez? Ler forte, não é? Eu tirei o microfone porque aí só aparece a minha voz, né? Vamos ler, vamos declarar isso aí. É o que ia no coração de Paulo, era o que Paulo vivia. Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e a sua vida foi uma eterna chama acesa, um fogo intenso de poder, de graça, de fé, de ousadia, a ponto dele saber que ele morreu para si mesmo e para os seus interesses, sem anular a sua personalidade. Mas aquilo que não era, que agradava a Deus, morreu. Ele estava crucificado. Vamos ler então, a não ser que o irmão não tenha convicção, mas eu sei que todos têm. Vamos ler então bem forte. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vivo na carne, o Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Obrigado, Senhor, porque Jesus, o tesouro mais valioso que o Senhor tinha, o Senhor tirou e deu por nós. Ó Deus, eu não consigo imaginar o que o Senhor sentiu. Não há como imaginar, Senhor, quando Jesus se fez pecado por nós. Não há como imaginar, Senhor, o que foi no teu coração, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Não há como avaliar, Senhor, a dor em ver o seu filho ali, manchado pelos meus pecados, pela minha teimosia, pela minha rebeldia, e assim de toda a humanidade. E ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, nesta manhã, fala aos nossos corações. Senhor, ajuda-nos. Dependemos de Ti, Senhor, carecemos de Ti para compartilhar a Tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, também o Senhor coloque no coração dos meus irmãos aqui presentes. Declaro a dependência do Senhor. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Estamos, irmãos, nesta terceira semana já, né? Da campanha.
E eu tenho andado preocupado comigo. Digo, Senhor, eu estou orando, estou lendo, estou buscando, e ainda não vi algumas coisas mudarem. Você já viu? Na sua vida alguma coisa está mudando? Essa semana uma irmã disse, pastor, na minha vida já aconteceu isso e isso. Eu falei, ô glória, amém, que aconteceu. Nós temos que estar buscando e crendo que Deus pode fazer muito mais abundantemente, muito mais. O texto que eu li foi a propósito. Paulo, como eu disse, aquele homem que teve um encontro com Jesus, de perseguidor ele passa a perseguido, o apóstolo mais qualificado entre os outros em termos de cultura, de intelecto, de interpretação da própria palavra, dos textos bíblicos. Há até um texto em que Pedro diz assim, há uns textos difíceis que nosso irmão Paulo escreve, de difícil interpretação. Paulo era profundo, mas Paulo anula tudo aquilo. Paulo declara que todo o seu conhecimento, que tudo aquilo que ele foi no passado, era como esterco. E que Jesus sim, era o importante, o primordial na sua vida. Era hoje a razão do seu viver. Avivamento, meus irmãos, ele implica em morte, em ser crucificado com Jesus. Nós escutamos muito esta expressão, cada um tem a sua cruz a carregar. O meu marido é a minha cruz. A minha sogra é a minha cruz. Coitada da sogra, né? Ainda bem que sogro não entra nessa, né? Sogros são abençoados, né? Como é bom ser sogro, né? Também ganha menos beijo das netas, tem esse lado também, né? O meu sogro é o meu filho com este problema, a minha cruz é o meu filho com este problema. Quando o Senhor diz aqui, aquele que tem que carregar a sua cruz a cada dia e segui-lo, não são os problemas que nós temos no dia a dia, não. Mas sim eu crucificar a cada dia tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão com Deus. É eu crucificar a cada dia, me crucificar junto com Jesus, todas aquelas coisas que me separam dele, que impedem um avivamento, uma alegria eterna da salvação. Davi, quando peca com Betseba, Davi diz uma coisa muito interessante no Salmo 51. Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Vamos falar juntos? Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado, ele apaga a alegria da nossa salvação. O pecado tira a motivação de nós continuarmos com o Senhor. Em um verdadeiro avivamento, ele precisa de que o pecado, a cinza do pecado seja removido da nossa vida, para que o fogo do Espírito possa novamente incendiar a nossa alma, impregnar a nossa alma. Isso aqui eu tirei do nosso e-mail. Um avivamento deve procurar transformação, o embate pelos valores bíblicos e a defesa da família, entre outras reações. Caso contrário, não é um avivamento de verdade. Avivamento precisa, meus irmãos, produzir mudança, transformação. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, olha, fulano é diferente, fulano está mudado. Ele hoje é outra pessoa. Não pensem os irmãos que os grandes homens do passado foram diferentes de nós. Todos nós somos míseros pecadores, todos nós, com exceção do Senhor Jesus. Paulo era um mísero pecador, Pedro, Tiago, João, todos eles. Isaías, Moisés, todos míseros pecadores, mas que deixaram ser usados pelo Espírito de Deus, que colocaram suas vidas no altar de Deus e pediram que Deus consumisse todo o pecado de suas vidas e que Deus os transformasse em bênção, mas continuaram a ser homens como nós, seres humanos. A grande diferença é que eles permitiram que o Espírito de Deus trabalhasse em suas vidas. Avivamento, meus irmãos, é sinal da presença poderosa de Jesus na tua vida, na minha vida.
de modo que aonde eu chegar, sem dizer nada, as pessoas percebam que há alguma coisa diferente. Você não precisa estar falando toda hora. A tua presença, a tua atitude, o teu modo de ser gentil, amável, afável, vai mostrar que você tem fruto do Espírito. Algumas pessoas acham que a grande evidência de ser uma pessoa cheia do Espírito e até mesmo batizada no Espírito Santo é porque ela ora alto, ela ora com poder, ela grita, ela se sacode toda, ela se arrepia toda, enfim, uma série de coisas. E não é isto. A grande evidência que a Bíblia vai dizer que uma pessoa é cheia do Espírito, que o Espírito de Deus inunda a sua vida, ela está mergulhada no Espírito, é fruto. Fruto. Você conhece uma árvore por onde? Pelos frutos. Não é nem pela folha, que tem folhas que se parecem, é pelo fruto. E pelo fruto nós somos conhecidos. Se nós temos fruto do Espírito, amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, paciência, fé, domínio próprio, as pessoas vão dizer, olha, ele é diferente. Ele é diferente. Eu tinha um pastor que era um homem cheio do Espírito de Deus. Pastor Pascoal também, tá? Um outro pastor que eu tive. E um dia bateram no carro dele, uma senhora entrou com o sinal fechado e bateu no carro dele. E ela saiu nervosa, ele saiu do carro, olhou para o carro assim e começou a cantar. A vida tem tristezas mil, nem tudo é. Aquele hino, né, que vocês sabem. Tudo bem, minha senhora? A senhora se machucou? Não. O senhor não está nervoso? Eu não. A senhora está nervosa? Então não fique nervosa. Não, está tudo bem, isso aí a gente conserta, dá um jeito. Como é que você agiria se batesse no teu carro, avançasse o sinal? Como é que é, meu irmão? Tá vendo não? Você não viu o sinal fechado, rapaz? Tem que ir no oculista, meu irmão. Tem seguro? Aí como é que depois você vai pregar o evangelho para essa pessoa? Eu tive uma ovelha que teve uma filha atropelada. E ele ficou muito aborrecido porque o rapaz não tinha carteira de motociclista, não tinha nada e tal, totalmente errado. Atropelou a menina. Aí fez o boletim de ocorrência, aquela coisa toda. Mas aí os colegas de trabalho disseram para ele, olha fulano, você não pode ficar assim barato não, rapaz, tua filha quase morreu. Ele sem carteira, já reincidente aqui como é que se diz? Não vai na polícia mais de uma vez? Ocorrências. E os colegas disseram, olha, vamos dar um fim nesse camarada. Você não precisa fazer nada, concorda? Bom, vocês que sabem. Se vocês acham que é assim, então. Só que um dia antes eu fui visitá-lo. E ele me contou. Eu falei, muito bonito, né, meu irmão? Muito bonito. Manda dar fim nesse rapaz. E depois como é que o senhor vai falar para a família dele que Jesus salva, que Jesus ama? Ser cheio do Espírito, irmãos, é saber sofrer a perda, é saber sofrer o dano. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6. Uma pessoa cheia do Espírito, ela perde para que Jesus ganhe, para que o Evangelho ganhe, para que depois você tenha autoridade de falar do amor de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, a presença de Deus é poderosa em sua vida. Avivamento, meus irmãos, é sinal de transformação da nossa vida. Nós somos modificados, nós somos diferentes. Agostinho de Hipona, conhecendo a palavra, ele se converteu, embora tenha sido um monge católico e de primeira linha, mas Agostinho tinha uma vida totalmente diferente. Tanto é que Calvino até acompanha alguns raciocínios dele sobre a graça, sobre salvação. E Agostinho, antes de se converter verdadeiramente, ele era devasso, gostava de muitas mulheres, de muita bagunça. E após a sua conversão verdadeira a Jesus, Agostinho muda completamente.
E um dia, passando lá por uma daquelas ruas, uma mulher que o conhecia, que andava com ele, começou a gritar: Agostinho, Agostinho. E ele foi caminhando: Agostinho, Agostinho. Ele foi andando, não olhando para trás: Agostinho, até que ele parou e disse: olha, aquele Agostinho que você conheceu morreu. Hoje eu sou outro Agostinho. Uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, avivada pelo Espírito de Deus, ela não pode ser a mesma depois de ter um encontro com Jesus. Havia numa certa vila um homem que bebia muito. Ele tinha o nome de João. Então era o João Cachaçinha. João Cachaçinha, aí ele ria, pagavam mais um gole para ele. Não sabe que tem crente que paga um golezinho para a pessoa que bebe? Tem crente que paga. Paga uma bebida aí, só tem R$2, serve? Não pode pagar não, meu irmão. Pastor, meu amigo, eu estou com fome, eu quero comer. Então vamos lá. Vamos lá que eu pago para você. Outro dia uma pessoa me pediu 2 pãezinhos e 2 sardinhas num boteco aí no centro. Falei, vamos lá. Aí mandei colocar os 2 pães, aí colocaram 2 tainhas enormes. Ele não conseguia comer a tainha. Eu falei, come. Você estava com fome? Come. Você tem que comer e não beber cachaça. Não, come. E comeu. Fiquei do lado dele ali. Falei, quer um guaraná? Não. Quer um café? Não. Então come. Queria comer. Mas às vezes você dá o dinheiro sabendo que ele vai beber. Não dê. E era o caso do João Cachaçinha. Então ele passava, João Cachaçinha, ele respondia. E um dia o João Cachaçinha sumiu. E disseram, será que ele morreu? Será que a cirrose já o consumiu? Cadê o João Cachaçinha? E o tempo se passou e um dia apareceu naquela vila um homem de terno, gravata, uma Bíblia embaixo do braço, bonito, cabelo penteado. Aí um falou assim, não parece com o João Cachaçinha? Se parece, mas sei lá, está tão diferente, né? Vamos chamar pelo nome. Se ele responder, é ele. Se ele não responder, não é ele. Aí gritaram, João Cachaçinha. Não é. Mas acho que ele não ouviu. Chama de novo. João Cachaçinha. Aí ele parou e disse, agora sou João 3,16. Mudança, transformação. Avivamento, irmãos, em nossa vida é mudança, é deixar para trás tudo que é pecado, tudo que desagrada a Deus. Avivamento, meus irmãos, é regeneração. Não sabe o que é regeneração? Regeneração é enxerto. Quem entende de agricultura sabe, o limão bravo lá, azedo, você enxerta no caule dele um pedaço de caule de uma laranja doce e vai produzir o quê? Fruto doce. Não é isso? Ou não é? É ou não é? É ou não é? Irmãos, a nossa natureza humana pecaminosa é um limão azedíssimo, insuportável. Já viram pessoas azedas? Nós todos somos azedos por causa do pecado. E quando recebemos a Cristo como Salvador, Ele enxerta em nós do seu Espírito Santo. Ele enxerta na nossa natureza humana a doçura do Espírito de Deus. E começamos a dar fruto diferente. É por isso que as pessoas mudam. Se tentar mudar a força, se tentar forçar, não consegue. Tem que ser pelo Espírito de Deus. A mudança, o novo nascimento. É sinal de uma pessoa estar vivendo uma vida de avivamento com Deus. Ela é uma nova criatura. Paulo diz assim em Gálatas 6, verso 15, não sei se está lendo a coisa, Gálatas 6, 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Vamos juntos? Porque em Cristo Jesus, Pastor Pascoal sempre fala que ser religioso não basta.
Cumprir os deveres da igreja não basta. Ser batista não salva, não basta. Nem circuncisão, um rito judaico, nem circuncisão, que os gentios eram circuncisos, não faziam aquele ato judaico. Nada disso faz do homem uma nova criatura. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que é cheia do Espírito, que é avivada pelo Espírito de Deus, que busca a Deus em oração pela palavra, ela é uma nova criatura, independente da liturgia do culto, dos ritos que ela pratica. Hoje fizemos ali um rito hoje, o batismo. Não muda. Quem muda é o Espírito de Deus, a nossa vida, se assim permitirmos e assim deixarmos. Eu quero acabar na hora. Um verdadeiro avivamento, meus irmãos, dissipa o nevoeiro moral e cinzento em que vivem os cristãos, que lhes impede de ver com clareza o certo e o errado e a distinguir um do outro. O avivamento dissipa da nossa visão todo o embotamento, o nevoeiro moral, e nos permite ver o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Até as crianças hoje já sabem. No meu tempo não, eu era 12 anos, bobão, ainda acreditava na cegonha. 12 anos, tem até raiva disso. Que eu comentei com os colegas, né? Minha irmã caçula nasceu, eu comentei, mamãe teve neném, ganhou neném, eu não vi a cegonha. Edson, que cegonha? Não vi. Hoje em dia sabe mais do que a gente, né? Disse que o garotinho perguntou para a mamãe, a mãe estava grávida, né? Ele perguntou, mamãe, por que a senhora está com a barriga tão grande, mamãe? Sua barriga cresceu tanto. E a mãe disse, meu filho, isso é água, é barriga d'água. Ele disse, mamãe, pegou. Por quê, meu filho? O maninho morreu afogado. Sabia? Ele sabia de tudo. Sabia mais do que ela. A verdade também, irmãos, é reconhecida e abraçada quando o nevoeiro espiritual se dissipa da nossa vida através do avivamento. A diferença entre a igreja e o mundo se torna visível. Estamos vivendo um tempo, meus irmãos, preocupante. Nós estamos sempre orando, nosso colégio ministerial, diaconal, e comentando, há irmãos que estão com um pé na igreja e com um pé no mundo. Eles querem estar na igreja porque sabem que é a vontade de Deus, mas a carne os chama para o mundo. Eles querem praticar as coisas que o mundo lhes impõe, os pecados do mundo, e querem estar na igreja. E Jesus disse que ninguém pode servir a quem? A dois senhores. Não há como, não há como. Abraão tinha duas mulheres, Sara e Agar, mas ele só amava Sara. Jacó tinha Lia e tinha Rebeca. Raquel. É Raquel? Raquel. Mas ele só amava Raquel. Até brincam, né? Dizem que Jacó era analfabeto, que ele amava Raquel e não Lia. Aí eu não sei se isso é verdade, né? Mas dizem isso. Avivamento, meus irmãos, é saber a diferença entre a vontade de Deus e aquilo que não é a sua vontade. Um certo pastor pregando dizia o seguinte: faz alguns anos experimentei um pouco disso, um pouco de avivamento, numa ocasião muito especial. Durante a pregação num domingo à noite de um sermão absolutamente comum, em uma grande igreja em Recife, fui surpreendido pelo súbito interesse intenso das pessoas presentes pelo assunto, que era a necessidade de colocarmos nossa vida em ordem diante de Deus. Ao final da mensagem, sem que houvesse apelo ou qualquer sugestão nesse sentido, dezenas de pessoas se levantaram e vieram à frente, confessando seus pecados, confissões tremendas, entrecortadas por lágrimas e soluço. O culto prolongou-se por mais algumas horas, e era um culto numa igreja presbiteriana.
O clima estava saturado pela consciência da presença de Deus, e os crentes não podiam fazer uma outra coisa senão humilhar-se diante da santidade de Deus. Nem o tempo, nem a hora se passando, atrapalhou daqueles irmãos continuarem ali. Irmãos, quando estamos na presença de Deus, o relógio não existe, os compromissos não existem. Não há outra preocupação que exista a não ser a de estar na presença de Deus e continuar na sua presença, fazendo a sua vontade. Christman Evans é um exemplo de outro homem transformado por Deus. Embora a família cristã, ele era adolescente, mas levado, brigão, beberrão, e em algumas brigas ele foi esfaqueado. Em uma outra briga ele caiu por cima da faca e perdeu um olho. E aos 17 anos, Christman, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Deus transforma a sua vida, ele sente o chamado para o ministério. E meus irmãos, aquele homem chegou a pregar para 15 a 20 mil pessoas. Houve transformação no seu local de cidade. É o chamado pregador caolho. Tantas pessoas transformadas, tantas pessoas mudadas. Durante o avivamento em Northampton, 2 séculos atrás, bares, prostíbulos, casernas foram fechadas por falta de clientes e pela conversão dos proprietários. A Inglaterra e a Escócia foram completamente transformadas por avivamentos há 400 anos. O Brasil tem crescido em termos de evangélicos, mas a transformação não tem acontecido. Temos políticos lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, mudanças não têm acontecido. Brigas têm acontecido, mas mudanças radicais não. Nós somos 5 mil em Curitiba. O que nós temos mudado em Curitiba, meus irmãos? O que você tem mudado no seu lugar de trabalho? Na sua casa? Avivamento, ele implica, ele tem como ponto culminante a mudança de vida, um novo caminhar com Jesus. Aquilo que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem recebe a Cristo troca os velhos hábitos e atitudes por novos ideais e realizações que engrandecem o reino de Deus. Irmãos, quer ver um teste muito bom para saber se ao final dos 40 dias ou em meio aos 40 dias Deus está mudando nossas vidas ou não? Eu vou dar um teste para os irmãos. O nosso estacionamento aqui. Temos que colocar uma câmera ali filmando e gravando bem, ou então presenciando as cenas que ocorrem no nosso estacionamento aqui. Meu irmão, não tem mais vaga, mas vou entrar, meu irmão. Mas não tem mais vaga, meu irmão, eu pago o dízimo. Dá de carioca que fala assim, né? Eu pago o dízimo, meu irmão. Eu vou entrar. Aí acaba esquentando a cabeça também do estacionador lá, do colaborador lá, que fica brabo também. Aí, meu irmão, se eu estou brabo, eu estou brabo também. Começa essa coisa desagradável. Irmãos, ser crente em Jesus é ser igual a Ele. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, para caber naquele corpo de homem. Ser um crente, irmãos, é abrir mão dos seus direitos. Ser uma pessoa mansa é uma pessoa que abre mão dos seus direitos em detrimento da outra pessoa. Não pode? Não pode. Eu gosto da vida militar por isso. Tem um certo quartel no Rio de Janeiro que colocaram uma ordem lá. O almirante colocou uma ordem lá. Nem eu, almirante Graham, entra por aqui após as 21 horas.
nem eu. E assinou. Aí um dia ele veio. Tinha tomado umas águas meio ardente e veio. Almirante não bebe, toma água meio ardente. Aí ele veio, tal, encostou, o soldado identificou, pois não, excelência. Abre o portão. Ele disse, não, senhor. Nem o senhor aqui passa. Você está brincando? Eu disse, não, senhor. O senhor escreveu ali, está na ordem, o senhor assinou. Nem o senhor passa aqui. Se o senhor forçar, eu vou chamar a guarda. E se o senhor forçar, eu vou ter que atirar no senhor. Pensou? Aí ele saiu do carro, cumprimentou o fuzileiro, disse, parabéns, rapaz. Eu gosto de homens assim. Entrou no carro, deu a volta lá pelo outro portão, lá pelos bancários. Entrou lá pelo outro portão. Quanto mais você é, meu irmão, mais você precisa descer. Quero ver se algum de nós, cheio de ordem, cheio de autoridade, cheio de nariz empinado, cheio do meu eu, vai entrar no céu, dando ordem para Jesus. Se não formos como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Quem é, quanto mais é, mais humilde é. Ainda mais se é um crente em Jesus. Então não vai ter briga no estacionamento? Não vai ter, por quê? Nós somos avivados pelo Espírito de Deus. Ele está mudando a nossa natureza. Esse ímpeto de carnalidade, de agressividade, de agressão. E como brigar? Brigar por quê? Está a placa lá, lotado. Dá a volta mesmo. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil até nós regularizarmos isso aí. Mas se estamos vivendo uma campanha de avivamento, de mudança, não pode ter mais briga no estacionamento. Nem pode também aqueles que cooperam ali também, de tal modo perder as estribeiras que entram na voga do outro, né? Mas é um bom teste. Viver uma nova vida em Cristo, irmãos, é vestir a nossa consciência com os trajes da justiça, da santidade. É permitir que nossa mente, os nossos planos, sejam eliminados pelo Criador. Que por isso foi o Silas Malafaia, achei interessante. Eu quero terminar, irmãos, dizendo que hoje é um dia excelente para nós buscarmos nos braços do Pai a renovação espiritual. Não queira ser do jeito que você é. Não fique satisfeito com o teu padrão de vida. Precisamos crescer a ponto de chegarmos à estatura do Senhor Jesus. Permita que Deus use o novo homem que há em você. Você é uma nova criatura, meu irmão. Não deixe que a incerteza, a inconstância e o pecado prevaleçam em sua vida. É tempo de abandonar. É tempo de Deus queimar no seu altar todo orgulho, toda vaidade, toda empáfia, todo tipo de pecado que separa você de Deus, que tira você da presença dEle. A lagarta, olha que coisa interessante, a lagarta passa de verme a borboleta, mas a borboleta nunca mais volta a ter uma vida de lagarta. Profundo, né? Eu achei profundo. Não sei se para os irmãos, para mim é profundo. A lagarta passa de verme a borboleta, mas a borboleta nunca mais volta à vida de lagarta. Depois de termos conhecido o que conhecemos, irmãos, depois de termos sido morada do Espírito de Deus, não tem como mais voltar à vida do passado. Aí o escritor sagrado vai dizer que é como a porca que voltou ao seu espojadouro de lama e o cão voltou ao seu vômito. Quando voltamos a uma vida de pecado, quando voltamos a uma vida distante do Pai, quando a chama do Espírito é apagada totalmente da nossa vida, nós voltamos. Mas a borboleta nunca mais volta a ser lagarta.
Termino lendo para os irmãos Hebreus 38, Hebreus 10, 38, 39. Deve estar na tela. Vamos ler juntos? Mas o justo da fé. Tem mais. Meu justo viverá da fé. Vai batalhar, vai sofrer, vai mortificar esse corpo mortal para agradar ao seu Senhor. Quero terminar nesta hora orando. Eu sei que há pessoas aqui que querem hoje receber a Cristo como Salvador. Vem aqui à frente. Tem pessoas que querem hoje receber a Cristo. Até mandaram me avisar que querem hoje ter um pacto com Jesus. Então eu quero chamá-las aqui à frente. É um casal querido. Não sei se eles já saíram. Enquanto esse casal vem, eu quero também convidar a você a despojar aos pés do Senhor tudo aquilo que está te afastando dele. Tudo aquilo que está apagando a chama do Espírito na sua vida. O casal está aí? Cadê o casal? Me deram um aviso que eles queriam aqui publicamente receber a Cristo como Salvador. Não tem problema. Se alguém deseja hoje estar colocando diante de Deus a sua vida, vem aqui à frente, vamos orar, vamos cantar o cântico que diz: tudo entregarei, tudo entregarei. Eu não queria cantar este cântico agora pensando em entregar dízimo, entregar oferta, não. Quando cantar tudo entregarei, meu irmão, comece a entregar aquele ressentimento que está no teu coração, no seu coração. Comece a entregar aquela mágoa que está corroendo você. Comece a entregar ao Senhor aquele desejo de vingança que você tem no coração para alguma outra pessoa. Comece a entregar isso para o Senhor. Comece a entregar teus pecados. Às vezes é o orgulho, às vezes é a vaidade, a cobiça. Se você vê algum membro da igreja bebendo, você fica escandalizado. Se você vê alguém da igreja fumando, você fica escandalizado. Mas a cobiça é pecado que ninguém vê. O orgulho, ninguém está vendo, está dentro de você. A vaidade, a superioridade, está dentro de você, mas é pecado também. Esses dias agora houve lá em Minas Gerais o jogo um time de São Paulo, um time do Cruzeiro, né, de vôlei, e tinha um rapaz que era homossexual e a cancha inteira começou a gritar, a apulpar aquele rapaz. E se pudessem talvez apedrejá-lo, até o apedrejariam. Mas eu pergunto, o pecado dele é diferente do nosso pecado? É. Ele é mais pecador do que eu, do que você. Não defendo o homossexualismo, não. Não defendo. Para mim, homossexualismo é pecado. Deus condena. Mas o homossexual é amado por Jesus. E precisamos amá-los também. Precisamos olhar eles com carinho, com intercessão, com oração. E o estádio todo ali de vôlei gritava, apulpava. Parece que eu via a mulher aos pés de Jesus, adúltera, e todos com uma pedra na mão. Nós só olhamos o pecado do outro, irmãos, mas não olhamos o nosso pecado. Nós só olhamos o defeito do outro, mas não olhamos o nosso defeito. Por isso, nesta manhã, convido você a entregar ao Senhor aquele pecado que só você e Deus sabe, mas está te corroendo e impedindo que as chamas do Espírito de Deus aqueça a tua vida, incendeie a tua vida e te faça uma nova criatura. Vamos cantar só o cântico, só o coro deste hino. Tudo entregarei.
tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Esse cântico era cantado em São Paulo, em Atibaia, e tinha um novo convertido que ele fumava muito. Então, quando cantava tudo entregarei, ele fazia um contracanto: menos o fumo, menos o fumo. Entrego tudo, Senhor, menos o fumo. Talvez seja o nosso caso. Certamente é o nosso caso. Nós guardamos alguns pecadinhos de estimação lá no fundo do nosso coração. E precisamos que Deus venha e queime isso no seu altar, para que no dia que Ele nos chamar à sua presença e disser: Edson, mostre-me tuas mãos, Edson, mostre-me tua vida, eu possa dizer: ei-las aqui, Senhor, foram lavadas pelo teu sangue, Senhor. Ei-las aqui, Senhor, nada escondido de ti, Senhor. Até porque Ele sabe, mas Ele quer que eu coloque diante dEle, Ele quer que eu coloque para Ele. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar mais uma vez este refrão. Entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós vamos orar neste momento. E nós temos um hábito, meus irmãos, um santo hábito na Igreja Batista, de que quando lemos a palavra de Deus e oramos, não andamos. Por que não andamos? Porque cremos que quando lemos a Bíblia, Deus está falando ao coração da gente. E quando oramos, nós estamos falando com Deus. Então, toda vez que a Bíblia estiver sendo lida, pare. Toda vez que estiverem orando, pare. É um tempo tremendo. É por isso que lá na portaria eles têm ordem para não deixar ninguém entrar, porque atrapalha a comunhão do irmão que está ao seu lado. Então não saia neste momento. Ore, pare e ore. Deus amado, teus filhos estão aqui à frente, Senhor, nesta manhã, clamando, Senhor, mudança. E eu, Senhor, uno o meu desejo ao desejo deles, Senhor. Muda-me também, Senhor. Faz algo melhor na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós não temos forças, às vezes, de mudar por nós mesmos, Senhor. Mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode fazer coisas tremendas nas nossas vidas. A nossa força, Senhor, é pouca, mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. A nossa carne deseja o que é pecado, mas a santidade do Senhor tem poder de impregnar a nossa vida e transformar-nos em pessoas separadas para uso exclusivo do teu reino, Senhor. Visita cada um na sua luta, na sua batalha, na sua dificuldade. E, ó Deus, onde for o ponto vulnerável de cada um de nós, Senhor, enche da tua graça, Jesus. Enche da tua bênção, Senhor. Enche da tua fortaleza, para que possamos vencer as batalhas do dia a dia, Senhor. Cuida dos teus filhos queridos, Senhor. Que cada um, Senhor, se sinta levantado, reavivado, revigorado pela bênção, pela graça poderosa do Senhor. Cuida deles, Senhor, de modo que experimentem, de modo, Pai, que como igreja experimentamos um novo tempo, Senhor,
de comunhão, de caminhada, da presença poderosa do Senhor em nossas vidas. Assim oramos, Senhor, assim clamamos, assim suplicamos, Senhor, humildemente, mas confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Dá um abraço quem está perto de você. Deus os abençoe. Muda-me, Senhor, pra ser como tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo, a ti eu entrego, quero ser somente teu, tão submisso a tua vontade, como os anjos lá no céu, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tu és oleiro e barro eu sou. Molda o meu viver, é minha oração. Muda, ó Senhor, o meu coração. Muda-me, Senhor, pra ser como tudo entregarei, pra ser como tudo entregarei.